Olá, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre um tema extremamente importante e que os pacientes me perguntam muito quando eu vou indicar e vou conversar sobre a cirurgia robótica para o câncer de próstata, que é como será o pós-operatório após a cirurgia robótica desses pacientes que vão tratar esse câncer de próstata. Então preste bem atenção nesse vídeo, porque vocês vão ter todos os comentários e as sugestões e orientações desse pós-operatório. Se você estiver gostando, não se esqueça de deixar o like e também de se inscrever no canal, assim você vai conseguir receber as notificações dos próximos vídeos que serão postados aqui nesse canal. Bem, depois que eu explico toda a cirurgia, como funciona o robô, como é a cirurgia, os benefícios da cirurgia robótica, que por sinal vocês podem assistir aqui nos outros vídeos que já foram postados nesse canal, eu vou falar um pouco sobre os cuidados e o que o paciente deve fazer no pós-operatório. Geralmente, o paciente que é operado de um câncer de próstata ou até mesmo câncer de rim, pela plataforma robótica, com a ajuda dela, o paciente recebe alta em até 24 horas. Então essa é a primeira coisa que você deve saber. É uma internação mais rápida. É um dos benefícios da cirurgia robótica. Na recuperação, o paciente ele sente geralmente pouca dor. Usualmente eu prescrevo para o paciente uma dipirona. Talvez, depender da cirurgia do paciente, da idade dele, ele pode receber 2 dias também de algum tipo de anti-inflamatório, ou então um Tilex, uma codeína, um derivado de opiáceo. Mas geralmente o paciente ele só recebe uma dipirona de 6 em 6 horas, que ele vai usar ali mais ou menos durante uns 5 dias. A ferida operatória, ela pode ser descoberta já no dia seguinte. Então ele vai para casa com o curativo, no dia seguinte ele toma o seu banho, evita molhar, tira o curativo e já fica sem curativo. E essa ferida, ele não precisa colocar absolutamente nada. É nada mesmo. Não precisa colocar iodo, álcool, nada disso. Quando ele for tomar o banho, a água pode cair, ele pode lavar com água e sabão e ele pode enxugar sem maiores dificuldades. É normal, é esperado acontecer um pouco de distensão da região do abdômen, porque essa cirurgia é feita com gás na barriga. Então a barriga ainda fica um pouquinho inchada, ela fica um pouco dolorosa, fica desconfortável, tá? E também pode ter uns hematomas ao redor da cicatriz. Esses hematomas podem até mesmo se espalhar muito pelas costas do paciente. Na cirurgia do câncer de próstata, o pênis e a região escrotal, a genitália, pode também ficar um pouco mais inchada, mais edemaciada. E não se esqueça que o paciente ele vai usando uma sonda para casa, que é aquele tubo que liga a bexiga, tem uma sacolinha que a urina fica saindo. Ao redor da sonda, pode sair um pouquinho de sangue e também pode sair um pouquinho de urina e molhar a roupa íntima do paciente. Então isso não é incomum acontecer. Eu sempre oriento o paciente a ele perceber e ficar observando se o pacote da sonda, a bolsa, está sempre enchendo de urina, pois é importante que ela esteja continuadamente enchendo, ele vai estar produzindo urina e essa urina automaticamente ela vai saindo pela bolsa coletora. O paciente ele não tem restrição de movimentação. Na verdade, ele é encorajado a se mexer. Não é para ficar deitado, parado. Ele tem que andar, tem que se mexer. Se tiver uma escada para subir pouquinho, pode subir um pouquinho, pode descer alguns degraus. Ele deve se mexer em casa. Pode ficar no computador, lendo livro, assistindo filme. Tudo isso o paciente é encorajado a realizar. Então ele tem que se mexer. A parte alimentar não tem uma restrição alimentar para ele. Ele deve ingerir alimentos que não prenda o intestino, as fezes. Então deve evitar uma quantidade maior de farinha, pão, feijão, alimentos que irritam o intestino ou então a bexiga, como café, muito café, álcool, obviamente, pimenta, alimentos com muita gordura. Mas o paciente ele pode comer uma carne vermelha, pode comer carne branca, ele pode comer uma salada, ele pode comer até mesmo um pouquinho de feijão, um pouquinho desses alimentos que eu falei, ele pode ingerir um pouquinho. Então não tem uma restrição alimentar. Ele tem que comer algo que ele se sinta bem e que não provoque aquela distensão do abdômen. Como a cirurgia da próstata, a próstata ela fica em cima do reto ali do intestino, às vezes o intestino ele fica um pouco mais preguiçoso, então ele tem uma dificuldade
de eliminar de fezes ali nos 2, 3 primeiros dias. Então, se ele não defecar nos 2 primeiros dias, é interessante que ele faça uso ou de um medicamento via oral. Eu prefiro muito usar o supositório, porque ele não mexe ali muito com o trato gastrointestinal, ele vai ter uma ação mais local e o paciente vai conseguir voltar ao seu ritmo intestinal normalmente. 8 dias, 7, 8 dias depois da cirurgia, o paciente volta para o meu consultório, eu vou avaliar ele, a gente vai estar conversando pelo telefone, alguma dúvida, obviamente, ou se aconteça alguma coisa, e a gente vai retirar a sonda. Eu sempre oriento o paciente a ele levar algum tipo de absorvente, de cueca-fralda, alguma coisa mais discreta, porque na cirurgia robótica, 85, 90% dos meus pacientes, quando eu retiro a sonda, eles estão continentes, ou então eles perdem uma pequena quantidade de urina. É bom sempre levar isso para casa, ele fique naqueles 10%, ou nesse pequeno gotejamento, para ele se proteger e ele não se molhar na saída do consultório ou até mesmo do carro. Geralmente com 15, 16 dias, o paciente ele já vai estar apto a dirigir o seu carro e até mesmo a fazer já um trabalho mais administrativo. Ele ir para o seu escritório, para um consultório, para algum local que ele fique ali conversando sem exercer uma força física para fazer o seu trabalho. Se você estiver gostando desse vídeo, você continue, não se esqueça então de você se inscrever, de dar o like também é muito importante e assim você vai conseguir receber notificações dos próximos vídeos que vão ser colocados aqui. A gente se encontra pelos vídeos. Até mais!